talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to. Galerinha, vamos falar agora do Elinho Lanches, açaí e pastéis, no quiosque da praça, chalé número 3, na Praça da Matriz. O telefone do Elinho é 19 981 39 80 78. A entrega mais rápida da cidade. Mande aquele zap lá pro Elinho e ele entrega na tua casa, fechou? Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior. Silcar, troca de óleo, freios, escapamento, pneus de moto, pneus agrícolas e pneus de carro, nacionais e importado. Facilidade para o pagamento em até 10 vezes no cartão de crédito. Endereço: Rua Capitão Gabriel, 589, centro de São Sebastião da Grama. Telefone: 19 3646 2244. Silcar, pneus, seu carro merece o melhor. Distribuidora São Sebastião, o depósito do Pachá. Você encontra gás, água, gelo, bebidas em gerais e todo final de semana você encontra diversos produtos em promoções. O depósito do Pachá fica localizado na Rua José Jacinto, 268, centro de São Sebastião da Grama. Telefone: 19 983 85 5308 ou 3646 2126. Então, Alex, estamos aqui hoje para fazer nossa reunião mensal aí, né? Podcast. Vamos começar? Pera aí, tá faltando uma coisa. O quê? É aí que eu já vou buscar. Aí sim, agora sim, hein? Essa daqui é a batata da Ica. Sem ela, não tem reunião, né? Não tem podcast, tem podcast. Tá aí. Essa é top. A FBX tem uma super novidade. Conheça o novo plano Wi-Fi Plus, com 2 roteadores Mesh e acabe com os pontos cegos na sua casa. Com o plano FBX Wi-Fi Plus, você tem estabilidade e mais velocidade sem precisar de repetidor. Trabalhe, estude, divirta-se, com instalação e manutenção grátis. FBX Wi-Fi Plus Rede Mesh é a tecnologia que faltava para sua casa ou comércio. Aproveite a promoção de lançamento por apenas R$ 119,90, com 400 MB de velocidade. Acesse
Assine agora pelo WhatsApp 98159-3609 ou vá até a Nova Era Informática, ao lado da Casa Lotérica. Vem pra FBX, vem pra Nova Era. Fala galera, estamos aqui começando com mais um podcast do Brothers. Hoje com mais um assunto muito importante aí para toda a população, que é o autismo, né, Alex? É isso aí, galera. Hoje, completando nesse ciclo de mensal aí que a gente tirou abril só para o autismo, né, Jusmar? A gente está aqui com o pastor Maurício, que é importantíssimo na associação, que vai esclarecer algumas dúvidas a gente, né? Sim. Seja muito bem-vindo, pastor. Quero agradecer o convite que foi feito, até porque estamos aí no mês que realmente é muito discutido o autismo, a inclusão, a questão voltada a essa situação tão importante, né, que é o TEA, e a gente veio aqui para esclarecer um pouquinho. Sou o pastor Maurício e hoje o atual presidente da nossa Associação de Autistas de São Sebastião da Grama. Maravilha, seja bem-vindo, fique à vontade. Isso. E é isso aí, né, Alex? Vamos começar o bate-papo. Eu te dou a honra de fazer a primeira pergunta aí pro pastor. Vamos lá. Pastor, qual que foi o motivo que fez o senhor aceitar o convite para ser o presidente da associação? A bem da verdade, quando começaram a discutir a associação, eu fui procurado tanto pelo Lourinho, que estava na frente já naquela época, bem como o prefeito, e minha nora, que por eu ter um neto autista, ela também estava envolvida nisso, eles gostariam que eu fosse o presidente. Como eu já tenho muitas atividades e eu vi que isso traria mais trabalho, mais complexidade, e como eu já tenho um montão de atividades, eu achei que seria complicado demais eu tentar ser o presidente. Mas por conta do meu netinho e por ser um projeto que demanda tempo, carinho, que depende de algo especial, quem está envolvido tem que estar envolvido de fato. Então eu resolvi abraçar isso. Aí aceitei e estou como presidente e vamos lutando, fazendo o que for necessário. Não, e aí? Então, a associação partiu do Lourinho, que foi aquele que fez o convite e tudo. As pessoas que mais me procurou foi ele, né? Desde o princípio teve ele, teve a Simone, teve a Dru, teve a Bruna, teve várias pessoas que, por terem crianças com o autismo, elas tinham interesse por causa disso, porque já tínhamos no passado o Projeto FADA, que era um projeto importantíssimo para cuidar das crianças e que acabou, não avançou, e por conta disso as crianças ficaram sem atendimento. E por não terem atendimento, precisavam de um lugar onde pudessem serem atendidas. E as mães começaram então a se mobilizarem. E foi daí que surgiu a ideia. Trouxeram aqui uma pessoa que era assessora de um deputado, e aí nós começamos a procurar outros deputados, inclusive o deputado Alex de Madureira, que foi uma pessoa importante na época, e que nos deu toda a orientação, como estatuto, como fazer, né? E daí partiu-se a ideia de construir de fato a AMA, e o prefeito sempre teve com a gente desde o primeiro momento, né? Que foi ele que alugou o primeiro galpão, que correu atrás também, que deu toda a orientação. Então, há um grupo importante de pessoas que tinha interesse que a UAMA, e na verdade a Associação dos Autistas, existisse e existe de fato hoje. E além do presidente, tem tipo vice-presidente, secretário, você pode falar quem que compõe a... Sim, nós criamos toda a diretoria como é de praxe, né? Isso é lei. Então você tem que ter o presidente, o vice-presidente, o secretário, você tem que ter um segundo secretário, você tem que ter o tesoureiro, primeiro e segundo tesoureiro, bem como também toda a comissão de contas. Então tudo aquilo que é exigido por lei, a associação ela está 100% documentada, ela tem o seu CNPJ, ela tem hoje cadastros em órgãos extremamente importantes, como por exemplo, nós conseguimos, depois já, nós estamos com praticamente para nosso terceiro ano de fundação, e nós não conseguimos nem o cadastro aqui no CMDCA. E agora, essa semana que passou, conseguimos mais uma vitória, que é esse cadastro. Cadastro no CRAS, cadastro em São João da Boa Vista, e agora cadastro aqui também no CMDCA. Então estamos avançando cada vez mais, o que é importante para a associação.
Isso, e com esses cadastros, assim, já falou que faz 3 anos que a AMA já tá, né? Aí consegue recursos federais, estaduais, para conseguir manter os funcionários, essas coisas, pastor? Todo e qualquer órgão chamado órgão do terceiro setor, que são as instituições e que as ONGs, elas têm um período de carência. Então você tem que criar ela no primeiro ano, depois de 1 ano de fundação, já mostrando alguma atividade com recursos próprios, você consegue fazer convênios através da prefeitura. O primeiro ano consegue convênios através da prefeitura. A partir de 2 anos é que você consegue, fazendo todos os cadastros, recursos do governo estadual e governo federal. E a partir do 3º ano com a União. Então são todas essas fases ou etapas que a gente tem que passar. Então cada uma delas você vai ter que ter fazendo toda a documentação necessária para entrar nesses órgãos que são os órgãos federais, né? E primeiro estadual, depois o órgão do estado, depois o órgão federal e também por último a União. Entendi. E quando que surgiu a associação, pastor? A associação ela foi fundada no dia, legitimamente, com o CNPJ constituído no dia 2 do mês de novembro, né, de 2022. E nós estamos aí, né, em 2023 fizemos 1 ano, 2024, em dezembro fizemos 2 anos e estamos indo para 2025 para o 3º ano. Dia 2 do 11 fazemos o nosso 3º ano. E quantas crianças que é atendida hoje lá na associação? Hoje nós já estamos, porque quando foi feito todo o projeto, o número de crianças que nós tínhamos era de 9 crianças. E a gente via 9 crianças, porque apareceu 9 crianças. Hoje nós já estamos com 46 crianças sendo atendidas. Se você perguntar, tem verba? Não, não tem. Como é que está atendendo? Por milagre. Não tem condições. Então nós temos voluntários, nós temos pessoas envolvidas, nós temos pessoas que todo mês faz um depósito de R$10, de R$15, de R$20, de R$50 na associação, e esse dinheiro é que está nos dando um fôlego para ajudar. No primeiro momento, o primeiro contrato que nós fizemos a partir de que a gente teve legitimidade para isso, porque nós precisamos ter primeiro a legitimidade para fazer contratos com a prefeitura, mesmo tendo passado 1 ano. E isso foi bem mais de 1 ano. Por quê? Porque nós tínhamos a associação, mas faltavam alguns cadastros. Então, se você não tem legitimidade, o prefeito não pode, por mais que ele queira ajudar, ele não pode, porque não tem legitimidade para isso. Então, a hora que a gente conseguiu, que foi a primeira coisa importante, foi o nosso KNAI. O KNAI é um cadastro que você faz junto aos órgãos da saúde para você receber dinheiro da saúde. E aqui em São João da Boa Vista, isso foi negado por 3 vezes. 3 tentativas foram frustradas. E então, nós temos um rapaz que cuida aqui, ajuda na saúde aqui em São Sebastião da Grama, que é o Paulo. E o Paulo foi a Brasília, e em Brasília ele conseguiu o nosso KNAI. A partir desse momento, nós tivemos legitimidade, porque a associação estava amparada legalmente, né? Conseguimos fazer o primeiro contrato para pegar R$100 mil, que foi uma verba que foi mandada pelo deputado Murilo Félix, exclusivamente para a saúde, para passar para a AMA. Então ele não podia passar para a AMA, porque ela nem existia quando o dinheiro veio. Mas ela estava sendo tratada, ela estava sendo conversada, ela estava sendo projetada. Então ele falou, eu vou mandar. E esse dinheiro já fica na saúde. Assim que você estiver legitimidade, o prefeito faz o repasse. Isso foi feito tranquilamente, você tem que fazer o plano de trabalho, mandar para a prefeitura manda para a Câmara aprova, e aí então você está legítimo para pegar essa verba. Então são R$100 mil. R$100 mil é para você trabalhar 12 meses. Então você vai dividir esse valor mensalmente. Hoje, eu tenho aqui, e isso é extremamente sério, os custos que nós temos. E esse custo, eu posso dizer para você aqui, para 46 crianças. Como é que nós trabalhamos isso? Nós temos, as nossas especialidades são psicólogas, temos 2, temos terapeuta ABA, terapeuta ocupacional, que é chamada TO, nós temos fisioterapeuta, que as crianças, alguma delas precisam de fisioterapeuta, nós temos analista de comportamento, que na verdade ela até faz um pré-laudo, ela tenta atender a mãe, atender a criança, depois ela passa um período na casa dos pais, para ela poder
transcrever o laudo da criança. A criança é ou não autista. E depois nós temos também assistência social, isso é obrigatório, tá? Nós temos um neurologista que não é contratado da associação, mas nós pagamos. Por exemplo, a criança precisa do neuro. Então, ela vai ao neuro, ele é atendido, nós pagamos a consulta via a nossa instituição e ela é atendida normalmente. Também temos hoje algumas psicopedagogas que trabalham mais na questão de pedagogia, que são voluntárias. São vários voluntários, têm nos ajudado muito. Então, esse custo hoje, você vai colocar estrutura. Você tem que ter um local. Nesse local você tem o aluguel. Se você tem o aluguel, você tem água, luz, telefone. Você tem várias outras despesas. Então, hoje, com esses 100 mil reais que foi dividido em 12 meses, dá 8.300 mês. Os nossos gastos hoje, ele com certeza passaria e muito disso, porque ele daria, na verdade, um valor muito maior. Nós chegaríamos hoje a mais ou menos os 17.100 reais mês. Como é que você, tendo aqui uma verba de mais ou menos 12 mil, você gasta 17? Não tem jeito. Então, como é que vocês estão fazendo? Cada vez, né, matando um leão por dia. Paga aqui, mas não devemos nada para ninguém. Tá? Muitas pessoas têm ajudado e quantas vezes eu saí aqui correndo nessa cidade desesperado porque eu não tinha dinheiro para o aluguel. Aí eu ia lá no João da funerária, que louva a Deus pela vida dele, e não, pastor, estou ajudando. E aqui alguns empresários, não, estamos ajudando. Então o pessoal ajudava. Também temos os cupons, que são o cupom do Sicredi Dex, que é o cupom solidário, que ele é extremamente importante, porque você pega o cupom, você vende o cupom. Nenhum centavo volta para o banco. É R$10 cada cupomzinho. A pessoa que compra é como se estivesse comprando uma rifa. Ela concorre a vários prêmios, durante todo o ano. E aquele dinheiro ele é 100% revertido para a associação. Então a associação, teve um ano que nós conseguimos R$5.600 só com esses cupons. Então esse cupom também traz um alento e ajuda bastante a associação. Além que eu já falei para você, da contribuição dos associados. A prefeitura hoje faz um repasse nosso para pagar hoje o aluguel, né? Depois de algum tempo dessas corridas que eu falei, a prefeitura passou a fazer um repasse de R$4.600 mês. Então esquece o 100. O 100 foi lá atrás para 12 meses. Agora mensalmente também tem mais R$4.600. Então se você hoje pega 8.300 mais 4.600, então nós vamos chegar aqui nesses R$12.900, que é o dinheiro que a gente recebe mensalmente, que a gente, com esse dinheiro, funciona a nossa instituição. E também tem o Pix, né? Que o pessoal faz a doação, né? É isso que eu tô falando, os associados. Até R$10 de um, o pessoal... R$15 do outro, é 50 de alguns. Tem gente que coloca 100. É esse dinheiro que me ajuda e muito a cobrir alguns gastos que às vezes não tá nem no nosso plano de trabalho. Outra coisa, não adianta, eu posso ter 100 mil reais. Se eu não tiver no plano, eu não posso gastar. Eu tenho que gastar dos fundos, dos recursos próprios. Porque se eu gastar, eu vou ficar depois de 2 anos sem pegar verba. Eu tenho que prestar conta de cada centavo que eu gasto. Então as pessoas, não, mas lá receber um cheque de 100 mil. Parece que eu tenho 100 mil na mão. Não, eu tenho 100 mil dividido por 12 meses. Cada mês eu tenho o gasto que está dentro do meu planejamento. Que tá já aqui. É abaixo ainda, né? Não paga. Mas é aqui. Então, por exemplo, se tiver um mês, uma criança precisa do neuro. Aquele mês a minha cota de neuro já estourou, a criança vai ficar sem neuro. Ou então eu vou ter que pagar com recursos próprios. Assim acontece com todos os profissionais que nós temos lá. Tem profissional que, por exemplo, no nosso plano de trabalho, o salário dele, a verba que ele recebe, não diria nem salário, né? Mas o que ele recebe lá é R$1.500. Mas ele falou para mim que só trabalha por R$1.800. Eu não posso perder ele por R$1.800. Então eu vou pagar para ele R$1.500 e ele vai me dar um outro recibo paralelo de 300, que esse tá tudo legalizado, tudo certinho, tá? Mas eu tenho que fazer 2 recibos. Um sai dos recursos que são oriundos do governo ou da prefeitura, e o outro sai da associação, mas eu tenho que fechar com ele porque eu não posso perder esse profissional. Certo, aproveitando aí, a gente colocou o Pix aí na tela para o pessoal que está assistindo.
Quem quiser ajudar, o Pix é o CNPJ, né? CNPJ da Tá aí na instituição. tela é 48479-149-000121. Você pode mandar qualquer valor, tá? Se você quiser mandar todo mês também, já deixa salvo o Pix aí. Todo mês você pode mandar um valor ali, pode ser 5, 10, 100, 50, 1000, qualquer valor vai ajudar, né, Alex? Isso é importante, né? Pastor, você falou que tem 46 crianças hoje, né? E tem lista de espera ou só pode atender mais? Ou quando vai precisando, vai atendendo ou tem uma certa quantidade, assim? Todas as que hoje, quando você tem uma instituição, não adianta ser o contrário, porque assim, bateu na prefeitura, é para lá que eles vão direcionar. Existe uma instituição na cidade que cuida de autista. Então, nós tivemos aqui no passado, isso é importante que se diga hoje, para as pessoas entenderem isso. As professoras nas escolas, elas conseguem, é o primeiro lugar que algumas vezes nem a mãe não consegue perceber. Ela acha que a criança é peralta, que a criança tem um comportamento diferenciado, mas para ela está vendo aquilo às vezes dentro da normalidade. Quando a criança vai à escola, a professora, ao olhar para a criança, ela começa a perceber que ela tem um transtorno autista. Isso é colocado para que essa criança pode passar por uma avaliação. Há algum tempo atrás, a instituição, nossa associação, pagou um valor para a doutora Anitta, que é uma professora de faculdade, extremamente conhecedora da questão do autismo. Ela é PhD em autismo. E ela e o esposo dela vieram aqui na cidade para fazer um trabalho com as crianças. Tá? Nós não indicamos ninguém. Mas as escolas passou uma lista de 50 crianças para que ela pudesse fazer uma pré-avaliação. Foi feita aqui no antigo pronto-socorro. Ah, eu lembro. Foi feito ali um atendimento, onde se atendia a mãe e a criança. Dessas crianças que foram feito um pré-laudo, não tem laudo fechado ainda, mas segundo a doutora Anitta, ela me disse que dessas crianças, 30 serão diagnosticadas com autismo. Você fala para mim, tem lista de espera? Hoje, se nós tivermos, é uns 2 ou 3. Mas e essa lista que está lá? O lugar não vai dar conta. Não vai, eu não tenho a menor condições. Toda vez que eu penso isso, eu perco sono. Se nós já temos 46, vamos dizer que nós temos aí perto de 50 por causa daqueles que estão sendo laudados, né? Aí eu tenho mais, ela me joga uma bomba de mais 30 e tem mais 50 para fazer o primeiro atendimento ainda. Porque era 100. Nós conseguimos pagar para atender 50, então tem 50 ainda nessa lista de espera. Eu não sei, aqui com certeza nessa cidade nós teremos mais de 100 a 120 pessoas que vão necessitar de tratamento nessa questão do autismo. Isso é sério demais. Nós hoje precisaríamos de pelo menos 360 mil reais ano para dar um atendimento que essas crianças, na verdade, precisariam. 360 mil. Para quem recebe 100 mil por mês, 100 mil por ano, você não tem a menor possibilidade. Espaço. É uma coisa interessante, porque onde eu estou hoje, eu estou com medo. Está tudo legalizado, eu tenho alvará de funcionamento, eu tenho alvará de bombeiro, eu tenho tudo. Mas o espaço não comporta, nós temos 3 salas de atendimento. 3 salas. Se você tem, por exemplo, esses profissionais que eu disse para você, onde eu vou colocar isso para atender essas crianças? Então foi tratado lá atrás que seria passado para a gente um espaço. Estamos aguardando o espaço. Eu não sei se esse espaço virá de fato ou não. Por quê? Porque a pessoa que hoje tem o espaço na mão, ela já disse algumas vezes que passaria o espaço. Depois ela mesma recuou. Tá? Então eu não posso dizer para você que eu tenho certeza que isso virá, embora o prefeito tenha dito reiteradamente que vai vir, mas eu tenho dúvidas. Tá? Mas que nós precisamos de um espaço bem mais amplo, precisaríamos com urgência. E esse espaço ele é público ou é particular? Na verdade, o espaço que nós temos hoje que se fala, e eu não gostaria nem muito de falar nisso, porque eu tenho, se tiver uma coisa que eu gosto é de fugir de briga. Né? Eu não estou aqui para brigar com ninguém, muito menos levantar polêmica sobre a vida de ninguém. Não é essa a questão da nossa associação. Nós queremos trabalhar com amor, carinho, lealdade, hombridade, respeito pelas pessoas. Mas uma vez eu tive uma reunião com a dona Leonilda
E ela disse para nós que ela tinha interesse de passar a casa da criança antiga, a casa da criança pra gente. Só que até hoje está sendo usado pela prefeitura, onde é o postinho de saúde. Certo. Está sendo construído o posto lá na acho que Santa Maria, né? Pode ser levado para lá até o mês de outubro. Vai ficar vago. Se aquilo viesse para nós, eu vou ser sincero. Não é que a instituição quer aquilo. Não é nada disso. Eu gostaria de utilizar o espaço. Pode fazer um contrato de comodado, qualquer coisa. Vai ficar fechado? Porque você vai ter um ambiente fechado se você tem uma instituição que poderia usar aquilo, né? Então, eu hoje vejo uma das saídas, mas aqui precisa de uma reforma ampla. Sim. Certo? Mas o problema nosso não é a reforma, é receber o espaço. Se amanhã chegar para mim, olha, aquele espaço vocês vão poder utilizar. Eu vou correr atrás, eu vou buscar onde for necessário. Vou no setor, todas as pessoas, todos os amigos, todos aqueles que puderem dar um caminhão de areia, a gente vai colocar lá. Fazer um mutirão de pintura. Vamos ajudar. Agora que eu preciso é espaço. Hoje eu não tenho condições de, com 46 crianças, com a possibilidade de passar de 100, usar aquele espaço. Eu tenho medo que eles me interditem aquele espaço. Porque aonde eu vou colocar essas 46 crianças que hoje, mesmo precário, recebe atendimento? Aonde eu vou colocar? Porque fazer ninguém quer. Mas quando você faz, aí vem os críticos. Tá? Agora, semana passada mesmo falou, toma cuidado, São João tá vindo fazer uma visita a vocês. Se eles virem fazer a visita, eles podem questionar o local. Podem interditar o local. E o que eu vou fazer? Nossa. São perguntas que a gente está fazendo um para os outros. Realmente é um negócio complicado, né, Alex? E o espaço que o pastor falou é um espaço excelente, né? Bom, muito bom. A gente tem fé que vai sair, vai né? dar certo. É uma escola, né? Sim. Agora precisa de uma escola sem criança. Precisa de uma escola. Não dá pra você colocar que nem... Ali é uma casa, né? Uma casa. Não dá. É uma casa e pequena, né? Pequena. Você pensou essas crianças sem esse apoio hoje? Não tem como. Olha, uma coisa que eu vejo no próprio olhar das mães é a alegria delas de ter um local para levar uma criança para um atendimento com psicólogo. Elas não têm a menor condições. Qualquer psicólogo aí cobraria aí entre 200 e poucos reais numa consulta. As mães não têm a menor condições. Um terapeuta ocupacional, né, que vai interagir com a criança, vai desenvolver a criança e tudo. Então, são coisas que você vê, e como é que ela tá? Melhorou muito. Não o comportamento melhorou, a qualidade de vida melhorou. Nós não estamos aqui, não adianta querer falar em cura, não é isso. O autismo não se fala em cura. Você fala em melhoria de qualidade de vida. É isso. Então nós temos, cada dia que você atrasa o tratamento de uma criança dessa, é um dia que está perdendo na vida, de se tornar uma pessoa melhor. Ele conseguir interagir, porque alguns deles são extremamente seletivos. Outros ele não olha no teu olho, não conversam. Alguns têm dificuldade, tem criança aí com 5, 6 anos, não falam uma palavra sequer. Então é uma questão comportamental de fato, né? Então precisa ser trabalhada, precisa ter terapeutas realmente qualificados para poder mudar a qualidade de vida dessas crianças. E como é que nós vamos fazer isso se nós não temos espaço, verba, né? E muito menos a sociedade olhando para isso? Então por que a gente fizemos a marcha pela avenida? Por que a gente estava com bandeirinha branca tentando chamar a atenção das pessoas? Olha, pertinho de você pode ter um autista. E talvez você está olhando para essa criança como autista, como uma criança mal criada, uma criança que a mãe não educou e nada disso. Na escola, um dia desse eu fiquei muito triste porque falaram que uma das professoras pegou o caderno do meu neto e jogou no chão. Tá? Minha nora foi lá, falou com a diretora, mas as professoras, elas às vezes nem elas estão sabendo tratar. Se nas escolas você está tendo dificuldade, imagina o pessoal da sociedade como um todo que não entende o que é o autismo. Sim. Nós temos problemas hoje dentro da igreja. Conversamos, orientamos, porque algumas mães não iam à igreja porque a criança, para ela, daria um baita no trabalho. As pessoas criticavam, os diáconos da igreja entendiam que aquela criança era uma criança desordeira. Porque vai mexer no som, ele sai do som, vai mexer na bateria, ele sai da bateria, ele grita. Porque se tiver um barulho, por exemplo, alto demais, ele grita, ele não quer ficar no ambiente. E a mãe se perdia ali.
Aí você vai tirar a mãe da igreja porque ela tem um filho que tem um problema. Né? Não, nós temos é que ajudar ela a cuidar desse filho, interagir com ela. Deixa a criança andar, deixa a criança, né, dentro do ambiente. Questionar isso, você vai estar prejudicando uma família. Então nós temos que hoje olhar isso com muito carinho, com muito afeto, com muito amor e mais do que isso, cuidar das nossas crianças, cuidar. Quando você tem uma criança que ela recebe um cuidado, ela vai ter um comportamento diferenciado e no futuro, ó, nós temos hoje aí tantas pessoas como médicos, autistas, pessoas né, de outras áreas que eu sou autista, mas desenvolveu uma vida normal, casaram, têm filhos, e daí? Nós vamos largar eles à margem da sociedade? Não podemos. O Clay falou assim, o campeão de MotoGP, campeonato mundial, ele é autista, né? Ele tem hiperfoco em... Aí o cara falou lá, tipo, nas curvas, né? Que da hora, cara. Pra você ver, o cara conseguiu superar tudo, né? E é campeão do maior. Até mostrou uma cena dele lá, deitado no chão, assim. Ele quis entender a curva. E todo mundo naquela curva lá, tipo, deslizava. Ele conseguiu fazer ela perfeita. Aí eles são extremamente inteligentes. E quando você vai mexer com o autismo, olha, você fala uma coisa pra ele, ele guarda aquilo. Ele é assim, se você passa num caminho todo dia com ele, o dia que você desviar, ei, não é esse o caminho. Por quê? Porque ele guarda aquilo, o hiperfoco dele tá ligado àquilo. Então ele é muito de rotina. Então você tem que tomar cuidado tudo que você faz para poder entender ele, compreendê-lo, né? E isso é importante. E a gente às vezes tem que entender e ir mudando as rotinas, fazer ele interagir com as pessoas, conviver com as pessoas, sair, não deixar uma criança dessa trancada dentro de casa. Porque quanto mais você isolar ele, pior ele vai ficar. Tem uns que dá cabeçada na parede, se machucam, se ferem. Então tudo isso precisa de cuidado. Alguns têm medicação alta, essa medicação não vai gerar muito benefício às crianças, então você tem que ir interagindo com ele na medida que você vai abaixando a medicação e ele vai interagindo com a sociedade. Vai evoluindo, né? Exatamente. Pastor, nesses 3 anos de presidência da associação, qual foi a sua maior realização? Eu acredito que é justamente isso, ver as mães felizes, porque hoje tem um atendimento para as crianças. Quando eu vou lá na nossa associação, eu vejo as mães sentadas lá para receber. Por exemplo, sexta-feira eu fui lá e tinha uma das tias, ela estava com um grupo de criança, meu neto estava no meio, e ela ia sair com as crianças para tomar sorvete. As mães não iam junto. Era só ela e as crianças. E a mãe desesperada, porque a mãe queria que ela pegasse o dinheiro que a mãe estava dando para a criança, porque a criança não sabe lidar com o dinheiro. Ela falou, a senhora não está entendendo nada. A senhora não está entendendo nada. Eu quero que a senhora entregue dinheiro na mão dela. Ela tem que aprender a trabalhar com o dinheiro. É isso que eu estou fazendo aqui. Eles não vão lá só para tomar o sorvete. Eu estou tentando ensinar eles a saber gastar, a saber receber troco. É isso. É interagir, né? É ir lá. É participar. Então uns vai, mais do que tomar o sorvete, traz para a mãe. Olha que coisa linda. Sim. Então parece uma coisa simples, tá levando as crianças para tomar sorvete. Ué, não, ela tá tentando levar as crianças para um mundo que às vezes ela não está acostumada. Ter dinheiro, ela vai pagar o sorvete que ela vai tomar. Ela vai pegar o troco. Então ela vai saber que aquilo tem um custo. Que não é nada, você vai lá, pega o sorvete e ninguém pagou pelo aquilo. Não. Então algumas coisas que você vai lá e isso mostra, isso traz para dentro da gente realmente algo realizado. Né? Eu estou realizando algo que vou mudar. Se eu não mudar todos, pelo menos algumas pessoas nós vamos conseguir mudar no futuro. E mudar como? Através da canção. Olha, eu estava viajando, eu estou viajando às vezes. Eu estou lá em tal determinado lugar. A Bruna me liga, tem que pagar uma criança, para o atendimento da criança que está lá no neuro. Então, para mim, eu não tenho aonde eu estou que eu não estou trabalhando pela nossa associação. Eu tenho que imediatamente fazer o pagamento. Se eu não fazer o pagamento, aquela criança não tem atendimento. Então, eu posso estar aqui, eu posso estar em minhas reuniões de igreja, eu posso estar em viagens, até de passeio meu, mas eu estou ligado à instituição. Então, a instituição, ela faz parte da nossa vida 24 horas por dia. Todo momento, onde a gente está, nós estamos com a nossa associação, trabalhando por ela, cuidando dela e
focado naquilo. Se você conversa com uma pessoa, quando você pensa que nós estamos falando de autismo, você não sai, você não né, 24 horas. Você está ali e de repente você está falando do assunto. Por quê? Porque você vive aquilo. Pastor, e o que o senhor espera da associação daqui a uns 5 anos? Como o senhor imagina que ela vai estar? É um assunto que a gente tem discutido bastante. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande no que nós chamamos de terceiro setor, que são as ONGs que são criadas. A maioria delas morre antes de 1 ano. A maioria delas. Um outro grupo, ele se perde no tempo, por falta até de uma estrutura, tanto financeira, como de profissionais que são orientadores nessa área, porque falta orientação. E a nossa, o que nós queremos e o nosso foco é que daqui 5 anos nós podemos olhar lá para trás e ver, olha, da onde nós partimos. De um galpão que quando a gente pensou que ia funcionar, a chuva derrubou o fundo dele todinho. Fez uma lama que perdemos tudo que tinha lá. Como atender? Não tem condições. Vamos lá, tivemos que renunciar ao contrato. Aí vamos para um outro prédio. Quando chegamos no prédio, alugamos o prédio, veio lá o pessoal do JR para poder fazer toda a instalação que tinha que ser refeita. 2 dias de trabalho. No 3º dia a mulher chega para tudo. Nosso prédio foi para leilão. Nossa. Aí você tem o segundo lugar que você começou o projeto. O primeiro lugar não deu certo, o segundo também não vai dar certo. E aí? Aí nós vamos cair lá onde nós estamos hoje. É o 3º lugar. Depois de tanta dificuldade, estamos funcionando. Precariamente. Dificultoso, mas estamos funcionando. Então quando você olha para isso, você já começa a ver o seu passado. Né? Aonde a gente deu o primeiro pontapé. Vamos em frente? Vamos. Parar não é o nosso foco. E daqui 5 anos eu quero estar num lugar mais amplo, tendo verbas estaduais, federais, quem sabe da União, né? Fazendo parcerias com todo e qualquer setor que quiser ser parceiro, porque quando você vai conseguindo os documentos necessários, você pode, por exemplo, chegar numa empresa que ela paga um absurdo de imposto de renda. Ela pode pegar parte desse imposto e repassar para a instituição, e isso é abatido no imposto de renda dela. Mas você tem que ter legitimidade para fazer isso. Existem vários órgãos do governo, onde você precisa fazer cadastros, e hoje nós temos inclusive um advogado, cuidando exclusivamente dessa parte burocrática para a gente, porque eu não tenho, eu nunca mexi com isso. Né? Hoje autismo, inclusive, não existe, na verdade que eu vou falar para você que é a maior realidade. Não existe um código ainda de atividade exclusivo para atendimento de autista. Não tem. Existe um montão de códigos. Código, você pode, por exemplo, existe o código para você atender o alcoólico anônimo, por exemplo. Eu tenho um código lá. Eu tenho um código para atender o drogado, mas eu não tenho um código para atender o autista. Então, quando você vai, mas qual é o código? Aí você vai lá, não, mas isso não seria o código. Eu falei, é o que eu tenho. É o que nós temos, porque então precisa ainda de algumas regulamentações. A hora que a gente tiver isso tudo certinho, você pode fazer, né, ajuda a gente com o seu imposto de renda, faz uma contribuição pra gente, pega aqui, pega ali, tá um pouquinho de cada um, você vai conseguir ter dentro dessa cidade outra coisa que é importante. Né? Nós abrimos aqui, com todas essas dificuldades que eu tô falando pra vocês. Daqui nós conseguimos Divinolândia. Hoje Divinolândia já tem uma associação de autistas funcionando. Nós daqui conseguimos Itobi. Itobi tem hoje uma associação de autistas funcionando. Nós conseguimos em Guaranésia, que já é Minas Gerais. Tá? Através do pessoal da igreja, tudo foi lá, abriram, fundaram lá. Tem lá uma associação. E outros lugares que depois que nós abrimos, veio a ideia também de abrir. Então, quer dizer, olha bem, nós já estamos sendo algo... Colhendo frutos. Que estão impactando Inspiração. os outros. Você abre o primeiro, o outro vem. E pessoas que, inclusive, eu mandei o nosso estatuto. Pode copiar. Né? Ou seja, nós estamos sendo também algo que está apoiando as outras instituições que estão querendo nascer, que estão querendo crescer, e a gente está ajudando aí naquilo que for necessário e precisar do nosso apoio, documentação, tudo isso. Maravilha. E agora tem mais uma pergunta aí, né, Alex? Pode fazer, Gilmar. Essa é uma pergunta sem ser o pastor presidente, pastor avô, né? O que o senhor espera de melhor, assim, em apoio ao autismo, para a associação?
Qual que é a esperança do senhor como avô de um autista? Pro meu netinho ser autista, o olhar do... Você não é um presidente por ser um presidente. Eu sou presidente porque também sou avô. É. Então isso eu acho que muda tudo na nossa vida, porque quando você tem dentro de casa alguém que tem aquele problema, você tem um olhar diferenciado. Eu não vejo um autista do meu lado de fora, eu vejo do lado de dentro porque eu tenho um neto, né? E que tenho o amor por ele, né? A nossa ideia, o nosso foco, não só como presidente da associação, mas também como avô de um autista, é que as nossas crianças tenham o melhor tratamento necessário que for. Porque nós estamos dando hoje, e eu vejo críticas e não sou contra as críticas, né? Mas a realidade é, nós damos o tratamento que nós podemos dar. Não adianta eu querer dar um tratamento e eu quebrar a instituição, eu fazer a instituição no futuro, ela ter uma dificuldade e não conseguir mais verba. Aí acaba. Um dia eu falei para uma pessoa, falei assim, ó, se acabar isso aqui, a culpa não vai ser minha, mas eu vou mandar 46 mães lá para frente da prefeitura ou para qualquer lugar para elas discutir o assunto lá. Então o que nós queremos hoje, mesmo na situação que nós estamos vivendo, ajudar as nossas crianças. E para isso eu preciso do apoio, como eu dou o meu apoio, das mães. E às vezes as mães não nos apoiam. Às vezes as mães querem o atendimento das crianças, mas é tipo assim, isso é responsabilidade da associação, que na verdade não é. A associação está ali como um braço, um apoio, como uma ajuda. E isso talvez fosse responsabilidade do governo estadual, do governo federal, das prefeituras, mas não de uma AMA. A AMA é um braço, só que elas entendem ao contrário. Por exemplo, nós pegamos o cupom do Sicredi para poder vender, mas leva o cupom, some com os cupons e não traz o recurso. Então, tipo assim, vendeu, fala que o cupom sumiu e não há uma prestação de conta. Eu tenho que ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência por desvio de cupom. Nossa. Ou isso me fere tanto, me deixa tão triste, tão para baixo, né? E eu falo, puxa vida, eu tô querendo ajudar o filho de uma pessoa a ter um atendimento e ele me ajudar só porque se você pegar um broquinho daquele de cupom e sair na rua, falar, meu filho é autista e nós temos uma associação que está precisando de dinheiro, dá para você comprar isso aqui, mas se eu comprar, olha, você vai ter scooter, você vai ter aqui iPads, você vai ter aqui no final do ano aí 5 carros para ser sorteado, você pode ganhar. E se uma pessoa ganha um prêmio, a associação ganha também. Uhum. Tá? Então é como se fosse uma rifa. E ele está ajudando a associação. Esse dinheiro não vai para o Sicredi, ele só é o cupom que vem para a gente vende o cupom e eu presto conta. Quando chega lá, quanto você vendeu? O Sicredi sabe quanto que eu vendi de cupom que eu tenho que apresentar. Ele sabe quantos cupom me deu e quanto eu vendi. Uhum. Então, olha, isso aqui eu usei para pagar €1. Isso aqui eu usei porque não tinha material didático. Eu comprei material didático. Isso aqui foi para pagar a gasolina do carro que não estava no nosso plano de trabalho. Tá? Eu tenho que prestar conta. Só que às vezes, então eu preciso também, para que a gente possa, eu como avô, como presidente da associação, que as mães também nos ajudam. Elas têm que ser a primeira a abraçar esse projeto. Se elas não abraçarem o projeto, os filhos dela correm o risco de no futuro ficar sem atendimento. Porque eu não quero e não desejo isso para ninguém. Tá? Então isso começa pela minha diretoria, que podem falar porque eu gosto que falem, gosto que interajam, mas mais do que isso, que hajam, que tragam, que estejam juntos. Se eu marcar reunião, que estejam na reunião. A mesma coisa, o prefeito um dia questionou comigo e falou, pastor, por que as mães não vêm nas reuniões? É verdade. Você marca uma reunião, você tem 46 crianças sendo atendidas. Parece 10 mães. E as outras? Não tem um avô que pode? Não tem um primo? Não tem alguém que pode ir lá, eu vim aqui para representar. Porque quanto mais nós nos ajuntarmos, mais força nós mostramos. Mais condições de colocar os projetos na mesa nós temos. Então agora, quando não vem, como não participa, só quer levar a criança lá, tipo, às vezes nem a mãe não leva, manda alguém levar, e às vezes até trabalhando, eu entendo. Mas participar das reuniões que normalmente são feitas à noite é um dever, é um compromisso, é uma instituição. Você é um associado da instituição e eu estou dando atendimento ao teu filho.
Tá? Mesmo precário, mas é importante que nós entendemos isso. Somos uma família. A família dos autistas. Vamos trabalhar juntos. Então, todo mundo abraçando o projeto, vai longe. Então, daqui quantos anos, daqui 5 anos, o que o senhor vê para isso? Eu quero ver uma união de pessoas, eu quero ver as pessoas dando lá, final do ano. Você teve lá. A gente vai todo ano, né? Que coisa mais linda. Nós não tínhamos condições, mas eu saí aqui nas ruas da cidade com uma cartinha na mão, falando com cada comerciante aqui, falou, olha, nós estamos com um projeto, adote uma criança autista. Mas como é que funciona isso? Não, o senhor vai dar R$100. Esses R$100 eu vou comprar uma cestinha básica, não é cesta de Natal, é uma cestinha básica. Porque a cesta de Natal a criança pega a bala, chupa e às vezes não quer nem dar por mão. Né? Mas se você tem um arroz, você tem um feijão, você tem lá um fubá, você tem alguma coisa, essa criança ela vai comer com a família. Falei, então nós vamos ter uma cestinha básica. Nós vamos ter um presentinho. Aí eu quero louvar a Deus pelo meu tesoureiro hoje, que é o Sebastião Ambrosio. Ele falou, não, pastor, dá 2 presentinhos. Eu falei, ô, peraí, se eu já quer enfiar a mão no meu bolso, eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, o segundo eu dou. Eu falei, ele falou, não, peraí, quanto o senhor está querendo? Eu falei, ó, já deve custar aí uns R$20, um presentinho. Ele falou, então pode deixar, os 20 eu dou. Nossa. Pode deixar. Quantos que é? Eu falei, então, umas 40 crianças. Ele falou, pode deixar. E ele veio, ele me ajudou. Então nós demos a cesta, nós demos lá um brinquedinho e demos uma caixa de bombom para cada criança, que é um bombonzinho com um joguinho. Eles adoraram aquilo. Para eles, você viu os olhinhos deles brilharem. Né? Então eu fiquei feliz de ver aquilo. A gente é testemunha disso, né, Alex? É um Natal que é um Natal diferenciado. Um Natal que talvez nunca deram para os autistas na cidade, mas que a gente está tentando fazer. Agradecer aqui o pessoal dos Insanos, que tem sido parceiros naquilo que a gente precisa, na ajuda de muitas coisas. Por exemplo, trouxeram os panetones, as crianças tiveram panetone, não foi nós que compramos, foi deles que doaram. Né? Então todo mundo que se junta, né, os empresários que doaram, ajudando nas cestas e no presente, o próprio Sebastião Ambrosio, o pessoal dos Insanos e todos aqueles, você que foi lá, você não é tão gordo para ser o Papai Noel, mas a criançada gostou. Cada um que faz a sua parte, para nós é 10. Para nós é uma pedrinha nessa construção da nossa associação e que a gente faz isso com carinho, com amor, com afeto e com respeito. Respeito por quê? Respeito pelas pessoas, respeito pela família e respeito por todos aqueles que estão à nossa volta. É isso que nós queremos e crescer. E é muito bonito de ver, né, Alex? Porque você vê as crianças saíam felizes com o presente, né? Tirava foto com o Papai Noel, né? Que era o próprio, né? Bonito aqui. E as mães saíam com a cesta feliz também. Porque ali, quantas mães não tinham alimento ali? Tava faltando em casa. E isso aí foi muito bonito mesmo. E eu Alex, é prova de que o trabalho é bem feito. Então, se você quer 2 apoiar... anos seguidos, né, que a gente vai 2 lá. anos seguidos. Esse ano, se Deus quiser, estamos lá de novo. E quem puder ajudar, ajuda sim, porque é muito sério a associação. Não tem nada de palhaçada, não tem história. A coisa é séria e eles fazem acontecer mesmo. Por isso que a gente tá junto, né? E teve um detalhe. O povo comeu até... com certeza. Não foi só entregar nada, não. Nós tinha lá um salgadinho, tinha lá um lanchinho. A prefeitura tem sido parceira em tudo isso. Manda bolo, manda lanche, mas também sobrou uma parte dos recursos. Eu falei, não, vamos comprar salgado. Né? Então, quem teve lá e quis, comeu de levar para casa. Essa foi a realidade. Né? Então, uma festinha bacana. Lá até teve também, no mesmo dia da nossa festa, tinha a festa da PAI. Então, houve, por exemplo, algumas que teve que ir lá e depois sair correndo para outra. Mas tudo bem, né? Mas foi super 10, foi muito bacana e é o que a gente quer fazer sempre. Agora, por exemplo, nós já estamos lutando porque essa semana é a semana da Páscoa, né? Então, nós já conseguimos ganhar os ovinhos da Páscoa. Estamos trabalhando para fazer uma apresentação das crianças lá. E é tudo importante para a gente. Cada dia que a gente vai viver é um novo dia, um novo obstáculo que a gente está conseguindo superar. E plantando essa semente. Ó, pessoal, o Pix continua na tela aí pra vocês, tá? Vocês podem estar ajudando. Sua ajuda é muito importante. Programa um Pix todo mês aí, R$5, sabe? R$10, que Deus pôr no teu coração aí. Você poder ajudar essa associação que realmente faz valer a pena, né, Alex? É isso aí. Associação séria, muito séria, que é a Associação dos Autistas aqui de Grama. Certo? Ó, as perguntas acabaram, né, Alex?
Pastor, tem mais alguma coisa que o senhor quer acrescentar que não foi falado? O senhor fica à vontade aí, o microfone é seu. O senhor quer passar alguma informação, algum recado? E depois disso eu quero que o senhor deixe uma mensagem especial aí para... Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todos que têm sido parceiros. Do jeitinho que você ajudou, obrigado. Obrigado de coração, porque você não está fazendo para o pastor Maurício, você está fazendo para as crianças autistas de São Sebastião da Grama. Você está fazendo para a mãe dessas crianças autistas. Então isso é importante. Quero agradecer de coração a minha diretoria, cada membro da nossa diretoria, o prefeito que tem sido um grande companheiro e não adianta não falar dele porque desde o princípio tem estado com a gente. Tem sempre me ajudado. Agora eu fui lá na sexta-feira em uma reunião extremamente preocupado. Por quê? Porque aqueles 100 mil que eu disse, hoje que dia que é? Hoje é dia 12. 12. Hoje é dia 12, 11, né? 11 hoje. Eu tenho mais 19 dias para acabar esse recurso. Então, eu tenho mais 9 dias de funcionamento da nossa instituição. Esse 100 mil esvazia, ele acaba. Faz um ano que ele veio. Então, ele acaba. Eu não tenho mais recurso a não ser os R$ 4.600. Eu não teria condições de continuidade após o dia 30 desse mês. Eu não tenho. O prefeito me disse que o deputado Rafa Zimbaldi fez um aporte de R$ 50 mil. Não é o que nós gostaríamos de receber, mas para um projeto de mais 6 meses, pelo menos do jeito que está, dá para continuar. Tá? Então nós estamos torcendo para que isso dê certo, porque não vem para a prefeitura e vem para São João. Aí a prefeitura manda um planejamento de trabalho, um projeto de trabalho, um plano de trabalho para São João. Aí São João faz o repasse para a saúde. Aí nós fazemos aqui o nosso projeto, nosso plano de trabalho, que é mandado junto com a prefeitura à Câmara, a Câmara aprova e esse dinheiro vem. Então ele diz que vai mandar 50 mil nesse primeiro semestre e mais 50 no segundo. Nós também falamos inclusive na sexta-feira, dentro da prefeitura, com alguns deputados nossos, como o deputado Oséias de Madureira, que é um deputado da minha igreja, meu amigo, irmão em Cristo, um pastor nosso, como também o deputado Cezinha, que é deputado federal. E para os dois também eu pedi recursos para ajudar a nossa instituição. E falei então com o assessor do deputado federal, Cezinha de Madureira. E ele disse que estaria fazendo contato com o Oséias de Madureira, que é deputado estadual, para ver se fazia também um aporte para a gente aí de mais 200 mil reais. Se esses valores de fato chegarem, eles chegam via prefeitura, a prefeitura fazendo repasse, nós vamos ter alguma dificuldade, alguma tranquilidade esse restante de ano. Tá? Eu preciso desses recursos. Gostaria que se eles tivessem acesso a esse podcast, que eles nos atendessem, né? Porque não é uma instituição que está querendo dinheiro por querer dinheiro, é porque tem a necessidade desse recurso. O governo federal barrou muitas emendas, não está saindo agora, mas se vier de outros lados a gente vai agradecer. Temos aqui, por exemplo, a vereadora, acho que é Luciana, já fez também uma solicitação. Tem uma outra vereadora, eu não vou lembrar o nome agora, mas ela também tem vários vereadores aqui que fizeram os seus pedidos de verba, né? E o Marcinho também, que ajudou, inclusive nessa, ele estava junto com o prefeito quando o prefeito conseguiu esse aporte de 100 mil reais, sendo 50 agora e mais 50 no segundo semestre. Então todo mundo que ajuda, a gente agradece. Todo mundo, independente do vereador, porque o vereador está vendo o nosso trabalho. Ele está olhando o que nós estamos fazendo. Então não se trata de uma questão religiosa, que às vezes o pessoal tem um olhar religioso. Não, é o pastor que está lá. Não, eu estou presidente. Até o prefeito já disse que vai disputar a eleição comigo no futuro. Então eu já estou ameaçado. Mas a realidade é, eu estou presidente. Hoje eu não sou, eu estou presidente. Daqui mais um ano e pouco aí, meu mandato acaba, né? Mas a entidade continua. Ela é maior do que qualquer projeto pessoal, do que qualquer orgulho pessoal, ela é maior do que qualquer isso. Então, eu agradeço de coração a todos que nos ajudaram, nosso muitíssimo obrigado, e a todos que estão nos ajudando. Essa é a minha palavra. Maravilha. É isso aí.
Pastor, então, para encerrar aqui, a gente sempre pede para o nosso convidado deixar uma mensagem para todo mundo, uma mensagem De apoio, de mensagem. apoio, uma mensagem que sai do coração aí. O senhor possa deixar para todo mundo. Pessoal, eu tenho uma visão como cristão de que Deus cuida de todas as pessoas e que nada na nossa vida ela acontece por acaso. Eu tenho uma filosofia de que cada dia que nós amanhecemos é um dia que Deus está te dando para você ser melhor. Ele não te levou ontem, porque ele acreditava que você hoje seria melhor do que você foi ontem. Ele está te dando essa oportunidade para realizações, para amar o seu próximo, amar o seu semelhante, fazer o bem, independente de quem você tiver a oportunidade de ajudar. E é isso que eu quero, que cada um de nós nos conscientizamos disso. Cada dia que nós vivemos, uns vivem mais, outros vivem menos. Mas cada dia que você amanhecer, lembre-se que aquele dia Deus está te dando para você ser melhor na terra. E talvez ser melhor como? Ajudando o seu semelhante. Às vezes um bom dia que você dá, você pode gerar algo de alegria no coração daquele que recebe o seu bom dia. A pessoa que você dá um sorriso, você não sabe o valor daquele sorriso que você está dando. Porque por detrás daquele sorriso tem uma mensagem sublinhada. E Deus nos colocou nesse mundo para um projeto. Eu não sei qual é o teu. Eu não sei qual é a realidade de você existir. Mas se você existe é porque Deus tem um projeto através de você. Seja essa pessoa, ame o seu semelhante. Viva da melhor maneira que você puder. E acredite, há um Deus no céu que olha para todos nós na terra e que mandou Jesus Cristo, o seu Filho, para que através dele nós tivéssemos o direito de alcançar coisas boas, coisas grandes e muito mais do que isso, a salvação da nossa alma. É isso que ele quer. Jesus veio, um homem, e eu uma vez li uma cartilha, e essa cartilha dizia: por que os homens são assim? Os pequenos querem ser grandes. Os grandes querem ser reis. Os reis querem ser Deus. Mas e Deus? Quis tornar-se homem, nascer e viver entre nós. Essa mensagem de humildade, de amor e de carinho é o que eu deixo a todos. E que Deus abençoe cada um, no nome de Jesus. Muito bonita. Muito bonita mesmo. Isso aí, senhor. Ó, obrigado, pastor. A gente quer agradecer ao senhor por tirar esse tempo de vir com a gente aqui, né? Um tema muito importante. Te agradece e as portas estão sempre abertas, tá? Né, Alex? É isso aí, pastor. A gente agradece tirar um tempinho aí, que o tempo do pastor é meio corrido, né? Sim. Né, pastor? Que nem o pastor falou que até quando tá viajando, o povo liga pro pastor. E a gente quer agradecer, pastor, e as portas estão sempre abertas aí. Se tiver alguma novidade na AMA, quando tiver evento, puder convidar a gente vai. Opa! A gente agradece aí por esse tempo, pastor. Estamos juntos, estamos... Quer mandar um abraço pra alguém? Para minha esposa, ontem, tadinha dela. Ontem fizemos 42 anos de casados. Opa, parabéns. E eu tive que viajar. Ela falou: você vai viajar no meu aniversário? Foi um aniversário de casamento nosso. 44, na verdade. 44 anos de união. Tive que chegar já de noitão. Não deu tempo para jantar, nada. Mas é a pessoa que está há 44 anos do meu lado, né, que Deus nos deu a alegria de ter um casal de filhos, que é a Mary, que é o Leandro, meu filhão, que é o pastor aqui embaixo da Igreja Assembleia de Deus Madureira, e que me deu 4 lindos netos, né? O Brian, a Anne Vitória, o Joãozinho e o Theo Luca. Pessoas que eu amo demais e que faz parte da minha história de vida, né? E Deus abençoe toda a minha família. Um abraço e parabéns aí. Um abraço aí, parabéns por 44 anos de união. 44 anos. De casado, né? E juntos. Ah, casado mesmo, porque crente não vive junto. Então tá bom. Então tá certo, vamos encerrar então. Pastor, naquela câmera ele dá um tchauzinho pra galera. Fiquem com Deus, pessoal. Um abraço, se inscreve aí no nosso canal e quem puder ajuda a Associação dos Autistas, beleza? Beleza. Valeu, fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço. We'll be right back.